Jesus, videns civitatem, flevit super illam. Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela. Podemos nos sentar um momento? Quanta ternura, caríssimos irmãos e irmãs, quanta ternura no olhar de Jesus que chora os pecados da cidade santa. Quanta ternura demonstra para nós as leituras dos santos evangelhos de hoje. Quanta ternura nos mostram as leituras da liturgia de hoje. Quanta ternura do coração de Jesus. Mas também, quanta gravidade nesse mesmo divino coração que, ao sofrer por nós e conosco, também quer nos ensinar, também quer nos corrigir. Assim é, meus amados irmãos, quando nosso Senhor chora os pecados da cidade, os pecados do povo de Israel no Monte das Oliveiras, prestes a entrar na cidade. Assim é também quando, depois de ali entrar, ele se depara com esses pecados no templo de Jerusalém. E assim faz chicotes para expulsar os vendilhões do templo. Quanta ternura, mas também quanta gravidade, quanto desejo em disciplinar, em ensinar. Hoje, meus amados irmãos, que nós celebramos civilmente o Dia dos Pais, quanto nós devemos aprender da paternidade, do coração paterno de Jesus, que é eterno conosco, que é grave conosco, que é bom, que é um Pai, cheio de bondade, misericórdia, compaixão, mas também que quer nos ensinar, quer nos disciplinar. Olhando para nosso Senhor e para sua ternura e gravidade, nós podemos lembrar daquela história do pai que, com um chinelo na mão, prestes a dar umas boas palmadas no seu filhinho, diz para ele: meu filho, isso vai doer mais em mim do que em você. E o menino, já massageando a sua retaguarda, responde para o pai: ah, papai, mas não no mesmo lugar. É assim, meus amados irmãos, nosso Senhor eterno conosco, mas também precisa e quer nos ensinar. Outrora, no Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso usou dos seus profetas, seus santos profetas, para chorar os nossos pecados, para chorar e nos advertir. Assim foi com o santo profeta Amós. Usando das palavras do profeta, nosso Senhor nos admoestava: estão fixos na minha mente os vossos pecados, os meus olhos banhados em lágrimas e o meu coração despedaçado em dor. Assim também foi com o profeta Isaías, quando, através das suas palavras, o Senhor nos advertia: criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. Assim também através de Miqueias: povo meu, que te fiz eu? Em que te fui mal? Diz-me, conta-me. Nosso Senhor, então, o Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, nos advertia, chorava por nós através dos seus profetas. Mas esse pranto dos profetas era meramente uma figura, um prenúncio do choro de Jesus, quando Deus mesmo veio se pôr no meio de nós, veio fazer-se um de nós, se colocar ao nosso lado nos nossos sofrimentos e veio chorar junto conosco. Quem pode dizer que nós temos um Deus que não sabe, que não conhece os nossos sofrimentos? Nosso Senhor, que olhando para a cidade santa, antevendo aquilo que sofreriam os seus filhos por causa dos seus pecados, chora por eles, chora com eles. Meus amados irmãos, assim diz também nosso Senhor, em outro lugar, em outro santo evangelho: quantas vezes eu quis, Jerusalém, recolher os teus filhos sobre os meus braços, como a galinha faz com os seus pintinhos. Quanta ternura, caríssimos irmãos e irmãs. Assim também, meus amados irmãos, nosso Senhor quer nos recolher nos seus braços, proteger-nos paternalmente, como um bom pai, quer nos livrar das nossas dificuldades, quer nos livrar dos nossos pecados. A agonia de Jesus, esse episódio que nós refletimos no Evangelho de hoje, se passa 5 dias antes
da paixão de Jesus. Se passa logo antes de nosso Senhor entrar triunfalmente, naquilo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, na Cidade Santa. É nosso Senhor que se aproxima de Jerusalém e, do alto do Monte das Oliveiras, olha para ela, chora por ela. É o que nós poderíamos dizer, junto com tantos santos, que exclamaram que nosso Senhor, a agonia mortal de nosso Senhor, no Horto das Oliveiras, começa já agora. Ele começa a chorar agora e só vai terminar no seu último suspiro, na Sexta-feira Santa, 5 dias depois. Todos os dias, nosso Senhor chorava os pecados do povo, os nossos pecados também. E nas nossas vidas, quando nosso Senhor do alto do monte, do alto do céu, olha para nós, será que Ele também chora os nossos pecados, os nossos reiterados pecados, as nossas indiferenças, caríssimos irmãos? E será que nós vamos esperar até o nosso último suspiro para que Ele possa parar de chorar por nós? Não nos demoremos, caríssimos irmãos e irmãs. Nosso Senhor chora por nós, chora conosco. Vem sofrer as nossas culpas, mas quer também nos corrigir. Nosso Senhor sofre, e sofre precisamente por aquilo que aponta para nós São Paulo, na Epístola aos Coríntios, epístola que nós escutamos e refletimos também hoje, pela idolatria, meus amados irmãos, e pela impureza do mundo. Idolatria que nós também vemos hoje. Hoje, os homens já não forjam para si deuses com a forma de animais, mas transformam a seres humanos que agem como animais em seus próprios deuses. É a idolatria dos nossos tempos. E a maneira de agir dos animais é o que para os homens se torna impureza. Quanta impureza no mundo de hoje, caríssimos irmãos e irmãs. E a quanta impureza nós também nos entregamos, nós também nos rendemos, porque somos absorvidos por essa cultura, por esse mundo tão imerso em pecado. Também chora Jesus por causa de nós. Também chora Jesus conosco por causa dos nossos pecados, por causa da nossa indiferença, por causa da nossa ingratidão. Nós não nos entreguemos ao pecado. Aceitemos a ternura de um Deus e a correção de um Deus que quer sofrer, que quer nos lavar com seu sangue derramado na cruz. Não esperemos até o nosso último suspiro para fazer que Ele cesse de suspirar por nós. Para aqueles que são pais, nós podemos imaginar e tomar o exemplo de um pai tão bondoso, que é Deus Todo-Poderoso. O maior presente um pai pode dar para os seus filhos é uma família. O maior presente que um pai pode dar para os seus filhos é a fidelidade à sua família. Assim é a fidelidade de Deus para conosco e assim age Deus para conosco. Deus nos dá uma família. Com a vinda de Cristo Jesus, a encarnação do Verbo eterno, nós temos um irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nosso Senhor é tão terno, é tão bom, que Ele quer dar também para nós uma mãe. Assim nós podemos nos lembrar da história, da grande história de conversão de um jovem europeu, um jovem francês, chamado Afonso de Ratisbona. Afonso, com seus só 28 anos, era filho de bancários, tinha uma vida fácil e era um pseudo-intelectual à sua época. Judeu de raça, judeu de nascimento, completamente cético quanto a qualquer tipo de crença, qualquer tipo de fé. Certa vez, viajando pela Europa, Afonso se encontrou com um amigo seu, um antigo amigo seu, em Roma. Um grande amigo católico, grande católico. Mas aquele amigo, como tinha a verdadeira fé, tinha suas convicções verdadeiras, não perdeu a oportunidade de, naquele encontro, falar da sua fé para Afonso. Mas Afonso ridicularizava o pobre amigo. Completamente cético, chegou até mesmo a afirmar que jamais acreditaria naquilo que ele chamava de fábulas católicas. Mas aquele seu grande amigo soube aproveitar da soberba do jovem Afonso, e o desafiou
tomando uma medalhinha de Nossa Senhora, o desafiou a usar aquela medalha, a medalha milagrosa, todos os dias, a partir de então. E dizia ele, sabendo aproveitar da soberba do Afonso: bom, se nada vai acontecer, se isso não faz diferença nenhuma, que mal poderia te fazer usar essa medalha? E Afonso aqueceu, aceitou com ironia, aceitou até com zombaria, mas aceitou. E passou a usar a medalhinha milagrosa, a medalhinha da Imaculada Conceição, daquele dia em diante. Pouquíssimo tempo depois, enquanto ainda andavam pelas ruas de Roma, acompanhando esse seu amigo católico, Afonso chegou junto com ele a uma das mais belas igrejas da cidade de Roma. E enquanto o amigo se confessava, Afonso se deslumbrava com a arte, com a arquitetura daquele lugar. Em determinado momento, tomado de uma verdadeira paz, Afonso conta que se viu envolver por uma grande luz. Num dos altares laterais da igreja, ele viu a figura de Nossa Senhora, a mesma figura que ele trazia ao pescoço, a mesma figura que se apresentava para ele na Santa Medalha. Caindo de joelhos e olhando para o alto, ele vê Nossa Senhora, com um olhar cheio de ternura, com um olhar cheio de gravidade, chorar por ele, chorar com ele. Foi naquele momento que Afonso exclamou e disse: ah, agora eu sei e posso dizer que posso chamar a Deus de Pai. Uma grande conversão, e a partir daquele momento ele decide se fazer até mesmo sacerdote e decide ir até a Terra Santa, fazendo-se jesuíta. Foi um dos grandes missionários da Terra Santa, morreu lá, morreu gastando a sua vida para difundir o Evangelho. Uma grande conversão que vem do olhar terno de Deus, que quer dar para nós uma família, que nos entrega uma mãe, que é terno conosco, que é grave conosco. Nós escutamos, meus amados irmãos, na leitura, quantas correções, nas leituras, quantas correções nosso Senhor nos faz. Não é preciso que Ele tome em chicotes para afligir os nossos corações, mas pode ser que Ele permita as adversidades. Aproveitemos o tempo que temos. Nosso Senhor é eterno conosco. Nosso Senhor é Pai, não é babá. Nos dá o que precisamos, não aquilo que queremos, na hora que queremos. Aproveitemos. Jesus, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus, vendo a nós mesmos, chora por nós. Aproveitemos a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe. Peçamos a sua intercessão, que ela olhe por nós, que ela chore por nós, que ela alcance a nossa conversão, a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.